Espero que todos tenham tido um bom descanso e sejam bem-vindos de volta ao fim do mundo. Então, como vocês sabem, a Segunda Guerra Mundial começou. Os Estados Unidos e Israel começaram a atacar o Irã. E agora estamos no 4º dia dessa guerra. E podemos esperar que essa guerra dure por muitas semanas. Possivelmente também por muitos anos. Mas eu prometo a vocês que depois que essa guerra acabar, o mundo nunca mais será o mesmo. Então, o que faremos nas próximas semanas é usar a teoria dos jogos e entender e analisar a situação geopolítica. Então, eu vou ensinar a vocês as ideias, as teorias, as técnicas para entender o mundo ao seu redor e fazer previsões. E podemos saber se nossa análise está correta, porque tudo isso está acontecendo em tempo real e, portanto, podemos testá-la contra a realidade. Tudo bem, então vamos rever alguns fatos básicos sobre o que aconteceu até agora. Então, na madrugada de sábado em Trump, os israelenses e americanos lançaram um ataque de decapitação contra a Ayatollah Khamenei, que é o líder supremo do Irã. Agora há discussões e disputas sobre o que aconteceu. Os americanos e israelenses disseram que tinham informações reais sobre o paradeiro do líder e por isso enviaram aviões para bombardear o local. Eles também tinham um espião que conseguiu gravar o corpo do morto para então anunciar isso. No início, os iranianos negaram e insistiram que ele ainda estava vivo. Mas, eventualmente, a mídia estatal admitiu que ele morreu no ataque aéreo. Mas então o que eles também disseram é que ele tinha 86 anos e que ele escolheu morrer. Ele poderia ter ido para Moscou. Mas em vez disso, escolheu ficar em Trump e morrer por seu povo. Mas não só isso, ele morreu junto com muitos de seus parentes. Ele morreu junto com sua filha, seu genro, seus netos. Então, muito da família morreram neste ataque. Além disso, houve relatos de que ele tinha câncer de próstata, certo? Então, ele também morreria em breve. Então, o que você precisa entender, primeiro, sobre a guerra é que, embora os americanos e os israelenses aleguem grande sucesso em decapitar a liderança dos iranianos, da perspectiva iraniana, isso é um martírio, certo? E a religião dos iranianos é chamada de xiita. E muçulmanos, e isso é diferente de muçulmanos sunitas. Então os sunitas são a maioria. Eles são cerca de 9% de todos os muçulmanos do mundo. Os xiitas sempre foram a minoria. E como tal, sempre foram perseguidos. Na fé xiita, o valor central, a força que une todos e lhes dá propósito e significado na vida, que os galvaniza para a ação, é a ideia do martírio, que força a jihad a se sacrificar pela sua religião, sacrificar-se pelo bem comum. Então, pense na morte de Khamenei como um sacrifício, um autossacrifício para motivar seu brilho nesta guerra, certo? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que, para os iranianos, esta não é uma guerra bíblica, não é uma guerra econômica, não é uma guerra de resistência, é uma jihad. É uma guerra contra o grande Satã, para vingar seu líder. Eles lutarão até a morte, certo? Essa é a primeira. A segunda é esta. Também naquela manhã, quando eles foram mortos, eles realmente atacaram uma escola no sul de Trump, matando cerca de 150 crianças. Essas são meninas, na escola primária. E, novamente, não há debate ou discussão sobre o que aconteceu. Isso realmente dizia que, em primeiro lugar, a escola ficava perto de uma base militar. Estávamos atacando uma base militar. E, em segundo lugar, não fomos nós que atacamos a escola. Foi um míssil de defesa aérea que saiu do curso. Certo? E os iranianos insistiram que não. Os israelenses atacaram a escola propositalmente para matar as crianças. E então você pensa, por que os israelenses fariam isso? Mas então, nesses últimos anos,
Vimos que eles fizeram em Gaza, na Palestina, com os palestinos, é bem consistente com o que os israelenses têm feito. Certo? Então, essa ação contra os israelenses tem como objetivo mostrar a eles mesmos no mundo que agora estamos todos juntos. Certo? Fizemos o sacrifício. Agora estamos comprometidos com essa guerra para vencer essa guerra a qualquer custo. E essa ação também provocou o povo iraniano a resistir com toda a sua força. Certo? Então quero que vocês tenham isso em mente. E, novamente, não temos evidências completas de que foram os israelenses que fizeram isso, mas dadas as ações passadas dos israelenses. Isso é bem consistente com o que eles fizeram. Então podemos supor que é algo que eles fizeram isso. Qual é o propósito? Algo que discutiremos à medida que prosseguirmos. Certo, é muito complicado. Em seguida quero mostrar a vocês o seguinte. Aqui é Dubai, e Dubai é considerada uma das cidades mais ricas e seguras do mundo. Existem milhares, dezenas de milhares de ocidentais que se mudam para Dubai porque é limpo, não paga impostos, ganha muito dinheiro e tem ótimos restaurantes. Esse é realmente o modelo econômico de Dubai. É um dos países do Golfo, do CCG, certo? Os países costeiros do Golfo. E por muito tempo, Dubai teve uma vida muito boa, porque estava sob a proteção do exército americano, então eles não precisavam pagar pela defesa. E eles estavam no Oriente Médio, que é o centro mundial de produção de petróleo, e então eles se concentram na aviação, na logística, nas finanças e no turismo. Eles são extremamente ricos, certo? Não sei se vocês mencionaram, a Emirates é uma das melhores companhias aéreas do mundo. Então o aeroporto deles, o aeroporto de Dubai, é o mais movimentado do mundo. E Dubai prosperou por muito tempo sob a proteção americana. E Dubai disse ao mundo, olha, somos como a Suíça, somos neutros, não queremos nos envolver em guerras, somos aqui apenas para cuidar dos nossos cidadãos, para assegurar que todos tenham tempo bom para ganhar dinheiro. E então, logo após o início da guerra, os iranianos atacaram o CCG, certo? Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Kuwait, eles atacaram esses lugares. E esses lugares ficaram tipo, o que está acontecendo? Somos neutros, cara. Não estamos envolvidos nessa guerra. E o aeroporto foi fechado em Dubai. Em determinado momento, os ricos de Dubai estavam dispostos a pagar cerca de $250 mil americanos apenas para entrar em um avião e sair de lá. Certo? Então, a realidade é esta. Por muito tempo, Dubai teve a reputação de ser seguro. E é por isso que as pessoas transferem seu dinheiro para lá. Adivinha, pessoal? Depois do que os iranianos fizeram. Está morto. Dubai como cidade está morta a longo prazo, porque você é um ocidental rico. Você não vai se mudar para um lugar onde ela pode ser atacada a qualquer momento pelos iranianos. Você pode se mudar para Singapura. Você pode se mudar para Hong Kong, Japão, América do Sul, mas não para Dubai. Certo? Então, a grande questão para nós é, por que eu faço isso? Seria como se fossem os americanos que atacam você. Por que ir atrás de CCG? Certo. E não só isso, eles estão aumentando os ataques contra o CCG. Então é algo que analisaremos bem de perto hoje. Bem, a resposta curta é porque esses lugares, embora finjam ser neutros, abrigam o exército americano. Eles permitem que israelenses e americanos usem seu espaço aéreo para atacar o Irã. Certo. Então este é o Bahrein. Agora Benin, interessante, certo? Porque eu quero que vocês se lembrem disso. Mas Benin provavelmente será um dos principais centros deste conflito. Porque, antes de tudo, esta é a 5ª Frota Americana, certo? Esta é a base naval deles, no Oriente Médio. E como você pode ver, os iranianos estão atacando-a com mísseis. E ela está sendo explodida. Bem, é interessante porque tem cerca de 50%, até mais, xiita, que é a religião dos iranianos, mas os responsáveis são os sunitas. Então o que torna esse ataque realmente importante da nossa perspectiva é que, antes de tudo, os iranianos não estão apenas ativos militares. Dos EUA
não estão apenas destruindo as economias do CCG, mas também estão tentando iniciar uma guerra religiosa, certo? Se você é xiita, você é leal ao Atolá, e se ele estiver morto, então você deve, como obrigação religiosa, cometer a jihad contra seus inimigos. E não é diferente em outras religiões, onde, escute, se você quiser matar o Papa, os católicos ficarão realmente bravos com você e vão querer te matar, certo? Então agora você tem os xiitas, que provavelmente acabarão surgindo, criando uma revolução em Ban. Então eu acho que Boran será o primeiro a cair. Dubai provavelmente irá à falência. Certo. Mas a longo prazo podemos esperar que toda a área do CCG, incluindo a Arábia Saudita, acabe entrando em colapso. Isso é algo que usaremos a teoria dos jogos para entender. Tudo bem, vamos continuar. Saberemos como essa guerra se verá apenas com base na geografia? Então, este é um mapa. E este mapa, mesmo que você não conheça realmente a guerra, mesmo que não conheça os participantes, mesmo que não conheça o armamento, este mapa lhe dirá exatamente como esta guerra progredirá. Tudo bem, então algumas coisas para se terem em mente sobre este mapa. É assim que chamamos esta área. Certo, bem pequena, tem 33 km de largura. Certo, as pessoas podem atravessá-la nadando. É realmente muito... Eita. Certo, a pequena área, pessoal, é chamada de alço estreito. Tudo bem. E é importante porque é realmente o centro do mundo. Esta área é o nexo, o pivô do mundo. Deixa eu explicar por quê. Primeiro, do GCC você tem 20% de todo o petróleo do mundo fluindo por esta estreita faixa. Para onde ele vai, pessoal? Vai para a Ásia, Índia, Paquistão, Coreia do Sul, China, Japão. A Índia depende de 60% do seu petróleo dessa área. A China depende de 40%. O Japão depende de 70%. O primeiro-ministro Takichi do Japão disse que, ouça, se o círculo se fechar, ficaremos sem petróleo em cerca de 8 meses. Toda a economia japonesa entraria em colapso em 8, 9 meses se o círculo se fechasse. E adivinha só, os iranianos fecharam o círculo. Tudo bem. Então podemos esperar que toda a economia global sofra muito nos próximos meses. Tudo bem, então esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é que a CG envia petróleo através do Shu. E o que eles recebem em troca? Comida, pessoal. Tudo bem, as pessoas não apreciam o GCC, mas ele é realmente o eixo central do Império Americano. Porque o que é o Império Americano? O Império Americano é o petrodólar. Tudo bem. A ideia do petrodólar é esta. O dólar americano não vale nada. Ele só é valorizado quando as pessoas o querem. Mas o CG diz que se vocês quiserem petróleo de nós, terão que nos pagar em dólares americanos. Certo. Então essa é a base do valor dólar americano. Então, se o GCC entrar em colapso, a economia americana e o Império Americano entrarão em colapso ao mesmo tempo. Entrarão. O problema, porém, é que o GCC é uma construção artificial do Império. Ele não existe naturalmente. Porque não há comida. Não há petróleo, não há água. Certo, pessoal, sem comida, não há água. Então essas cidades conseguem crescer milhões por causa de todos esses dólares de petróleo que entram. Se você fechar o acesso ao alce, não haverá comida entrando. Certo? Todos eles passarão fome. Quanta comida o GCD obtém do exterior? 80% de todos os alimentos que consome vêm do exterior. Que importa? Ele não cresce sozinho. Ele importa. Tudo bem. Então o alce do açúcar é realmente essencial. E novamente, os iranianos o fecharão para estrangular a economia global e, portanto, levar o Império Americano à falência. Tudo bem. A segunda coisa que você notará são essas montanhas. Essas montanhas são o que chamamos de Irã. Tudo bem, são Irã. Isso é o CCG. Certo? Essa não é uma disputa justa, certo? Porque essas são montanhas. E o que você pode fazer nas montanhas? Podemos esconder bases de foguetes. Você pode esconder bases de drones. Você pode esconder mísseis.
E essa é toda a estratégia ofensiva iraniana. Tudo bem. Aqui eles podem esconder mísseis e drones para atacar o CCG. E o que eles estão atacando? Eles estão atacando 3 coisas, certo? Eles estão atacando bases militares americanas. Bases militares americanas. Essa é a questão número 1. Certo. É possível para os Turks se defenderem desses hackers? A resposta é não. Eles não são. É a coisa mais idiota do mundo. Você tem todas essas bases no Oriente Médio, mas não pode defendê-las contra os iranianos. Isso é meio estranho. Certo, essa é a questão número 1. A questão número 2 é o petróleo e energia. Quão difícil é explodir um campo de petróleo com um drone? Nada difícil. Você consegue defender esses campos? Não, você não pode. Tudo bem. O número 3. E o mais importante é a água. Certo, vocês não sabem disso, mas o CCG tem pouco acesso à água doce. Então a única maneira de produzir água é por meio do que chamamos de usinas de dalinização. Essas fábricas que pegam água salgada e a transformam em água doce para uso da população por meio de processos eletroquímicos. 60%. Suprimento de água, como vocês podem ver, vem das usinas de dalinização. Certo. É difícil explodir a usina de dalinização usando um drone? A resposta é que é muito fácil. Entenderam? Certo, então temos essa situação absurda em que o Irã é uma fortaleza na montanha, onde pode esconder sua capacidade ofensiva, e o CCG é apenas um deserto legal, um deserto plano, e está exposto a ataques e não nada que ele possa fazer a respeito. Então, a qualquer momento dessa guerra, os iranianos podem escolher destruir todo o CCG e não há nada que alguém possa fazer a respeito. Certo? Mas o Irã também tem uma fraqueza. Certo? E isso é fundamental. Então, o Irã também tem um problema de água. Então, por muito tempo, eles sofreram com o problema da seca. Certo? Essas mudanças climáticas. Então, o plano dos israelenses e americanos é destruir o suprimento de água dos iranianos. Porque a fortaleza é uma fortaleza na montanha, mas também pode ser uma prisão na montanha, onde as pessoas ficam presas, sem acesso à água. Então, o que veremos agora mesmo é que já estamos vendo ataques à infraestrutura civil, hospitais. No futuro, você verá ataques ao suprimento de água, às represas, aos reservatórios, às usinas de energia. O ponto, a ideia é tornar o Irã tão habitável que as pessoas terão que se rebelar contra o povo ou haverá uma crise de refugiados no Irã. Certo. Então, como você pode ver neste mapa, esta guerra é o fim do mundo. Certo. Ambos os lados têm o potencial de se destruir. É realmente uma questão até onde eles querem ir. Certo. Também podemos dizer que isso é quase um jogo de galinha. Certo. Podemos explodir uns aos outros. Até onde você quer ir? E o problema é este. O problema é que os iranianos são xiitas que acreditam no martírio. E se matou o líder religioso que cá, então eles estão dispostos a ir muito, muito longe. Os países da CG são muçulmanos, mas são materialistas. Eles amam dinheiro. E a maioria da população é formada por expatriados estrangeiros. 90% de Dubai são estrangeiros. Adivinha o que vai acontecer? Se eles sofrerem, eles vão fugir. Certo. Então este não é um confronto justo. A grande questão que as pessoas têm. Antes de tudo, os americanos usarão tropas terrestres. Porque a única maneira de derrotar o Irã é usando tropas terrestres. Certo, essa é uma grande questão que analisaremos nas próximas semanas. Os Estados Unidos enviarão seu exército de 500 mil, 2 milhões de soldados para derrubar o governo. Certo, essa é a pergunta número 2.
Armas nucleares. Se você estivesse perdendo uma guerra, escolheria usar armas nucleares? Ok, essa é outra grande questão que temos. Ok, outra grande questão que temos é quem se envolve. Porque essa situação é tão terrível que a Europa, ok, especificamente a Alemanha, a França e a Grã-Bretanha, estão falando em entrar nessa guerra. E adivinhem, se isso acontecer, é possível que a Rússia e a China também entrem nessa guerra ao lado dos iranianos. Esta é a Segunda Guerra Mundial, ok? Por causa da importância dos movimentos cirúrgicos, por causa da importância do Oriente Médio. Todos têm que se envolver em algum momento. Certo. E usaremos a teoria dos jogos para realmente tentar entender o que está acontecendo no local e aonde isso pode nos levar. Tudo bem. Vocês entenderam? Tudo bem. Tudo bem. Vamos continuar. Então, novamente, há bases americanas por todo o Oriente Médio e, originalmente, essas bases foram estabelecidas para protegê-los, basicamente, de seu próprio povo, certo? Essas são monarquias que foram impostas a essas nações pelo Império Anglo-Americano. Primeiro os britânicos e depois os americanos vieram para apoiar essas monarquias. E assim elas fornecem defesa. Mas aí você pensa, peraí... Quer dizer, não acabamos de dizer que essas bases americanas podem realmente defender essas pessoas que estão expostas? E a razão e a resposta são sim, isso é verdade. Mas lembre-se de que o exército americano foi construído durante a Guerra Fria. E a Guerra Fria foi uma guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos. E então a Guerra Fria foi definida com algo chamado mar de destruição mútua assegurada, porque ambos tinham armas nucleares. Então eles realmente não entraram em guerra um contra o outro. E então, em outras palavras, essas bases não têm como objetivo defender essas nações de outros inimigos. Elas têm como objetivo impor a autoridade americana no Oriente Médio. Certo? E essa é a ideia disso. É a ideia de que o Império é realmente uma imagem. É uma alucinação. É uma ideia. O Império é uma aura de invisibilidade e incapacidade. Se você tem medo dele, então você obedece. Só que ele não foi projetado para combater em guerra, certo? E é por isso que temos essa situação absurda. E como há tantas bases no CCG, isso dá aos iranianos o pretexto perfeito para atacá-los a fim de destruir a economia do CCG, o que destruirá o Império Americano. Certo. Tudo bem. Então é assim que a guerra acontece, certo? Então o vermelho são os israelenses e os americanos. O amarelo são os iranianos. E como você pode ver, os iranianos estão atacando em todos os lugares, principalmente Israel, certo? Mas também, como você pode ver, muito foco no Bahrein e no Catar. E, novamente, a intenção é desestabilizar a economia e o governo, certo? É tentar obter o máximo de instabilidade possível, certo? E, como você pode ver, os americanos e os israelenses estão focados em Trump. Então os americanos estão usando algo que chamamos de choque e tudo. E a própria ideia de choque e tudo mais é que você decapita o inimigo. Você corta a cabeça, o corpo cai. O problema é que os iranianos veem isso como uma guerra religiosa. E, portanto, anunciaram guerra total. Certo. E o que isso significa é que agora o comando e o controle no Iraque são descentralizados. Não há uma pessoa dizendo a todos o que fazer. Cada região tem suas próprias ordens, tem sua própria estratégia. E então, se você derrotar Torã, todos os outros continuam. Então você derruba ou arranca a cabeça, isso não muda nada. Mas, infelizmente, os
Israelenses e americanos usam isso como uma doutrina militar. Doutrina militar significa apenas como você projeta seu exército para qual propósito. Embora os americanos pareçam um exército invencível, eles não estão equipados para lutar uma guerra do século XXI contra drones, contra fanáticos religiosos. Eles simplesmente estão bem. Mas infelizmente, por causa da doutrina militar, eles continuarão atacando Trump. Agora, a grande ironia de tudo isso é que os iranianos que mais apoiarão vocês na mudança de regime estão, na verdade, nas cidades, porque são educados, são progressistas, as pessoas que são fundamentalmente contra vocês, que lutarão até a morte, são fanáticos religiosos, militantes, xiitas que vivem nas áreas rurais. Certo, então isso é realmente uma coisa boba, vocês estão destruindo aqueles que provavelmente apoiarão vocês e deixando em paz aqueles que provavelmente cometerão a jihad contra vocês. Tudo bem. Alguma pergunta até agora, pessoal? Estão claros? Tudo bem. Então, outra ideia que quero que vocês entendam é a ideia de assimetria. Assimetria. Então, o que é assimetria? Assimetria significa que os dois lados estão escolhendo lutar guerras diferentes, usando técnicas diferentes, porque um é muito mais forte que o outro. Certo, os Estados Unidos têm um grande império, eles têm recursos ilimitados. Eles têm um dólar, eles controlam o mundo, certo? O Irã é um país que está sob sanções econômicas nos últimos 45 anos. É pobre. A tecnologia é muito limitada. Certo. Mas como aprendemos nesta aula, na verdade, as nações pobres têm mais energia. Elas são mais abertas e mais coesas, certo? Então deixe-me dar um exemplo. Isso é o que chamamos de drones Shahad. Drone Shahad. Cada um desses drones custa no máximo US $50 mil, certo? No máximo. Pode custar até US $35 mil. Mas um deles custa US $50 mil. Percebe que é possível carregar muitos destes drones num caminhão que circule por todo o Irão e se disfarce em qualquer sítio. Tudo bem. Então a coisa a entender é, antes de tudo, que esses drones são baratos, eles são fáceis de fabricar, eles fabricam cerca de 500 por dia. Certo? E as estimativas são de que os iranianos tenham cerca de 80 mil agora. Então eles podem durar muito, muito tempo. Certo? E um desses drones pode destruir uma usina de dessalinização, pode destruir um campo de petróleo, pode destruir um hotel, pode causar isso. Certo? E é facilmente transportável. Você pode esconder o lugar. Você pode usá-lo de qualquer lugar, certo? E é isso que os iranianos estão usando como arma ofensiva. E como os americanos se defendem contra isso? Eles usam a chamas. Certo. Certo, pessoal, é isso que eles usam. FAD significa Defesa Aérea Térmica de Alta Altitude. E eles também têm sistemas Patriot há muitos, certo? Sobre o sistema, o que você precisa saber é que o seu custo é elevado, muito caro mesmo. Esses mísseis custam US $1 milhão. $1 milhão. Então, há um drone de US $50 mil vindo em sua direção, e você joga um míssil de $1 milhão nele, e geralmente esses mísseis erram, então você tem que jogar 2 ou 3 mísseis nele, certo? Então, você gasta de 2 a 3 milhões de dólares para cada US $50 mil que gasta. Isso é meio bobo. A segunda coisa que você notará é que essa coisa é muito grande e muito lenta. E, portanto, você não consegue movê-la. Portanto, é muito fácil para os iranianos localizarem onde isso está e atacarem. E quando esses aviões explodem é muito dinheiro, pessoal. Certo? Então você pensa, o quê? Mas isso não faz sentido. Sabe, os iranianos têm drones. Eles os têm há 10 anos. Vamos. Você também viu drones usados na guerra Rússia-Ucrânia com efeitos devastadores? Por quê? Os americanos não sabem disso. Porque eles se prepararam. E, novamente, tem a ver com doutrina militar, porque a doutrina militar determina como você luta. Em uma guerra, é dependente da sua burocracia e também determina como você destina seus recursos. Certo? E, infelizmente, os americanos estão acostumados a lutar algo chamado Guerra Fria. Certo?
E na Guerra Fria você pode realmente lutar a guerra. Você pode realmente matar uns aos outros, porque então vocês usam armas nucleares. A Guerra Fria era sobre flexibilidade. Flexibilidade. Certo. Você viu o quão grande e poderoso eu sou? Certo, era só isso. Esses sistemas de armas são projetados para assustar você. Eles são projetados para impressionar você. E como resultado, custam muito dinheiro. Eles não fazem nada. Tudo bem, então esse é todo o exército americano. Custa muito e não faz nada de verdade. E não é resiliente. Não é inovador. Não é aberto. Tudo bem. Além disso, a outra coisa que tem a dizer é que, se você olhar para o exército americano, ele é corrupto. Então, isso é realmente sobre corrupção. Então, os americanos realmente não se importam em vencer uma guerra. O que importa para eles é gastar o máximo de dinheiro possível, porque assim eles ganham uma parte. Não faz sentido, certo? E é por isso que os americanos estão na situação em que estão. Tudo bem, vamos continuar. Tudo bem. Então, algo sobre o qual as pessoas não falam muito. Mas você precisa entender. É a questão da água no CCG, no Oriente Médio, no Iraque. Tudo bem. Este é um mapa do mundo. E se você for como o azul, Brasil, Canadá, não tem nada com que se preocupar, porque você tem muita água doce e muito pouca população. Tudo bem? Então, significa apenas 100% de estresse hídrico. Significa que você bebe tanta água quanto o ambiente produz. Certo. Então você quer ficar abaixo de 100% para ser sustentável. O ideal é ficar em 10%. Se ficar acima de 100%, significa que você está bebendo mais água, usando mais água do que o ambiente realmente produz. Certo? Então você está colocando estresse no meio ambiente. Então 200%. É muito ruim, certo? Porque você está usando o dobro de água do que o ambiente produz. Adivinhe, pessoal. Olhem para o Oriente Médio. Certo, Egito? Arábia Saudita. Tudo bem. Banã quase 4.000%. Dubai 17.000%. Tudo bem. Então a água é um grande problema. Novamente, não importa se o Irã mata soldados americanos, destrói militares americanos. Não precisa fazer isso. Tudo que precisa fazer é destruir as usinas de dessalinização. E então o CCG é destruído. Certo. Mas também é verdade que o Irã tem problemas com a água. 72% muito ruim. Então, embora os iranianos pudessem destruir o CCG muito mais rápido do que os americanos poderiam destruir o Irã ainda está em apuros. Então, deixa eu dar um exemplo disso. É tipo, desculpe. Então, este é outro mapa que mostra a questão da escassez de água. E é basicamente o Oriente Médio. Certo. O maior problema deles no futuro é a água. E é aí que as tensões geopolíticas aumentarão no futuro, por causa da água. A Índia também foi afetada. Tudo bem. Tudo bem. Então, vamos dar uma olhada no mapa, pessoal. Isso aqui é chamado de Lago Eria, no norte do Irã. É o sexto maior lago de água salgada do mundo, ou pelo menos costumava ser. Era assim em 1994. Este é raso, este é profundo. Certo, estão vendo isso? É muito grande, certo? 20 anos depois, pessoal. É assim que está. Não tem mais água aqui. Você pode caminhar daqui até lá. Certo, tem um pouco de água aqui, mas agora é raso. Essa é a gravidade do problema da água no Irã. E esse é o ponto fraco que os americanos e os israelenses atacarão. Certo. Eles querem ter certeza de que o Irã não tem acesso à água doce, o que causará devastação em sua nação. Certo, essa é a estratégia 1. A estratégia número 2 é esta. Este é um mapa das diferentes minorias étnicas no Irã.
como vocês podem ver, é um lugar muito diverso. No centro estão os persas, mas você também tem 10 outros grupos. E nas fronteiras, é basicamente um país diferente, certo? Tipo, esses são basicamente países diferentes. Então, esses lugares têm mais áreas em comum com seus vizinhos do que com o Irã. A segunda fraqueza do Irã, a primeira é a água, a segunda é a composição étnica do país. Então a estratégia dos americanos e israelenses, daqui para frente é destruir o Irã como Estado-nação coerente, dividido em grupos étnicos e fazê-los lutar pela água. Esse é o grande plano dos israelenses e americanos. Tudo bem. Essa é a visão em que a Pérsia é limitada, e então todos esses outros lugares são pelos americanos e israelenses. Eles recebem dinheiro, eles recebem armas, eles recebem apoio político. E então essa guerra será travada pela água para sempre. Certo? E é assim que se destrói o Irã e garante que o Irã não seja mais uma ameaça viável para você. Esse é o plano dos americanos. Certo? Como vocês podem ver, é um plano bem maligno. E é por isso que eles não anunciaram. Certo? Porque se vocês anunciarem, vocês vão pensar, por que estão fazendo isso? O que os persas fizeram com vocês para justificar que vocês destruíssem a civilização deles? E a resposta é nada. Certo? Então os americanos nunca vão admitir que estão fazendo isso. Mas se vocês olharem para o mapa de tensões étnicas e suprimentos de guerra, essa é a estratégia ideal da teoria do jogo para eles usarem contra o Irã. Certo, isso faz sentido. Esse é um plano de longo prazo que eles têm em andamento. E tá tudo caminhando para esse plano. Mas agora a questão é, como os iranianos podem responder a isso? E a resposta é essa. Esse é um mapa do mundo muçulmano. Então, o verde claro são os sunitas. Isso representa 90% de toda a população muçulmana, cerca de 2 bilhões de pessoas. Certo. Então, em verde escuro, estão os xiitas. Então, como vocês podem ver, o principal local dos xiitas é o Irã. Certo, o Irã é uma das poucas nações xiitas do mundo. Mas você também pode ver neste mapa que os xiitas estão espalhados pelo mundo. Certo. Então, a primeira coisa que os iranianos querem fazer é criar uma jihad para unir todos os xiitas contra o Império Americano. Então, o que eles querem fazer é criar uma revolta. E isso já está acontecendo, pessoal. Os xiitas no Paquistão invadiram a embaixada americana no Paquistão e os americanos mataram muitas pessoas. Certo. Os xiitas atacaram a embaixada americana no Iraque. A embaixada americana está sendo atacada em muitos lugares. Certo? Então a primeira estratégia é criar uma jihad global internacional dos xiitas contra o Império Americano. E isso já está acontecendo. Isso continuará por muito tempo. Porque os americanos mataram os certo? E isso requer vingança. A outra coisa é que isso pode unificar o mundo muçulmano. Certo? Se você olhar para este mapa, a maior parte do mundo muçulmano é governada por ditaduras que não são nada populares. E elas têm permissão para existir porque são como um império, certo? Você vai para a Arábia Saudita, Egito, Argélia. Esses lugares todos são governados por clientes do Império Americano, certo? Então, se você reunir as pessoas que odeiam seus governos e derrubá-los, isso fará do Irã o líder do mundo islâmico. Não apenas o mundo xiita, mas o mundo islâmico. Isso cria algo chamado imposto islâmico. Esse é o objetivo final, pessoal. Certo? Se você fizer isso, não precisa mais se preocupar com os americanos e os israelenses. Então, o plano de jogo israelense, o plano de jogo americano é dividir o Irã em enclaves étnicos e eles lutarão pela água, pelo resto de suas vidas e todos morrerão.
O plano de jogo iraniano é criar uma guerra religiosa, uma cruzada que unifique o povo xiita, que derrube o Império Americano e estabeleça algo chamado Pax Islamica. Tudo bem. Certo. E então, novamente, a chave é o CCG. Certo. Então, o plano de jogo é este. Você tem que destruir o CCG. Porque o CCG é o eixo central do Império Americano. Die better. Então, o que o CCG faz é vender petróleo. Vende petróleo. E depois por dólares americanos. Onde ele coloca dólares americanos? Ele coloca dólares americanos no mercado de ações americano. Então, estes são investimentos dos Emirados Árabes Unidos. Certo. Arábia Saudita e Kuwait. Nos mercados financeiros do EUA. Como você pode ver, de 2012 até hoje tem explodido. Certo? Porque os mercados financeiros do EUA são um dos lugares mais seguros, onde você pode colocar seu dinheiro. A intenção é esta. A intenção é, se eu cortar o petróleo e esses países não tiverem mais acesso a dólares americanos, eles serão forçados a gastar todos os recursos que tiverem para se proteger. Certo? Então adivinha o que acontece? O mercado de ações entra em colapso. O verão entra em colapso. O mercado de ações é o verdadeiro motor de crescimento da economia do EUA. Toda a economia do EUA entra em colapso com ele. Certo. Existem cerca de 7 empresas nos Estados Unidos que respondem por cerca de 1/4 do crescimento do mercado de ações. Certo. Esses 7 países, essas 7, é claro, são empresas de IA, NVIDIA. Microsoft, Google, Apple. Está bem, essas são as empresas nas quais os países do Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, investem pesadamente. Então, se essas nações não puderem mais investir no mercado de ações por muito tempo, o valor dessas empresas cairá e isso levará à depressão econômica nos Estados Unidos. Não faz sentido. Certo, então essa é a situação de hoje. Hoje foi apenas uma visão geral, pessoal. Certo, eu sei que cobrimos muita coisa. Sei que há muito o que aprender. Mas nas próximas semanas exploraremos cada questão em profundidade. E realmente entenderemos o que realmente está acontecendo. Então, alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta sobre o que acabamos de aprender? Se outros países como Itália, França, China ou Rússia também se juntaram a esta guerra, qual é a causa de eles entrarem na guerra por causa do petróleo ou desses recursos? Ok. Essa é uma ótima pergunta. Ok, então eu não quero perder muito tempo com essa questão, porque exploraremos essa questão à medida que avançarmos. Ok. Então a questão é, o que leva o mundo a esse conflito? E a resposta fácil Edwards ter apenas acesso ao petróleo e à energia. Ok, eles precisam proteger seus suprimentos de energia, porque lembre-se, é uma situação muito complicada porque a Europa agora está lutando contra a Rússia. Então, a Europa não está comprando nenhum recurso de petróleo ou energia da Rússia, portanto, depende muito do GCC. Então, o GCC não está fornecendo energia a eles. Então, a Europa irá à falência. Ok? Então, a Europa precisa entrar nessa guerra em nome dos americanos. E então você, Rússia, que não pode permitir que o Irã caia, porque se o Irã cair, eles virão atrás da Rússia em seguida. Certo? A China é realmente neutra. A China concorda com qualquer um dos cenários, mas é assim que o sistema chinês é configurado. Então exploraremos essa questão à medida que avançamos, mas é uma questão muito complicada. Tudo bem. E cada nação terá seus próprios interesses estratégicos a considerar. Certo. E o que precisamos saber, o que precisamos descobrir é que essa guerra no Oriente Médio está realmente conectada à guerra na Ucrânia. E à medida que avançamos, mostrarei a vocês como essas duas coisas se conectam. Mais alguma pergunta, pessoal? Certo, ótimo. Então continuaremos essa discussão na quinta-feira.